Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, amados. Esse é o Deus o qual nós servimos, o que está presente nesse lugar, porque Ele mesmo fez a promessa em Mateus capítulo 18, versículo 20: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Jesus, ali eu estou no meio deles. E nós estamos aqui mediante a pessoa bendita de Jesus, para anunciar para todos vocês que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, que Ele é o Rei da Glória. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Senhor da Glória, nós te louvamos, Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos de pé na tua presença, Senhor, diante dos irmãos, em comunhão com a tua igreja, em comunhão com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra que foi lida atinja cada coração que está ouvindo, que ouviu, Senhor, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que tem o poder de discernir os pensamentos. Aleluia, em nome de Jesus, Pai, vai alcançando cada ouvinte, Pai, nesta noite do Evangelho, ouvinte da tua palavra, Pai. Fica conosco, continua conosco, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. É isso que nós te oramos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, a irmã Luciana irá louvar aí 2 hinos também nesta noite. Essa menina, eu tenho ela como filha. O pai dela é muito amigo meu, de Barra de Santana. Nos conhecemos lá, ele me deu a oportunidade para trabalhar na Assembleia de Deus. E nós conhecemos há muito tempo, né? Desde 2006, mais ou menos. É verdade. E não só ela, como as irmãs dela, o irmão dela, a mãe dela, cearense, né? Foi a mãe. Vieram um trabalho de missão pelo Belém, né? Se não me engano, Imperatriz do Maranhão, que mandou o pai dela como missão. Foi ele, pastor Sérgio, que construiu aquela igreja ali em Cearinas Pereira, e Jesus os chamou. E eles não voltaram para suas terras de origem, permaneceram em Barra de Santana. Hoje ela é casada e mora aqui em Campina Grande. Uma família de cantores, né? Pela misericórdia do Senhor. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e como eu disse, tem ela como filha. Louvado seja Deus. Está com a oportunidade de louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Irmão Amaro, é uma bênção. Louvo a Deus por esse trabalho, onde você está sendo bem-aventurado, onde você está tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Mas por que privilégio, irmão Luciano? Porque tem pessoas que gostariam de estar no seu lugar e não podem.
Mas eu louvo a Deus porque a misericórdia de Deus te alcançou. Está te alcançando com a palavra de Deus, com louvores, com oração, onde você pode ouvir a voz de Deus falando contigo nesta noite. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar conhecendo vocês, né, os irmãos que aqui estão, os ouvintes, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu comércio nos ouvindo. Que quero dizer a você que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus tem algo para o teu coração nessa noite, né? Se você ouvindo a palavra de Deus, não feche o seu coração, mas abra o seu coração, né? Porque Deus tem algo a fazer na tua vida. Aleluia. E sabe por que você está aqui? Porque você é um projeto santo do Senhor. Aleluia. Você é um projeto santo do Senhor. O inimigo já tentou fazer de tantas coisas na tua vida, olha, tanta confusão, tanto, como diz o paraibano, né? A gente lá no Ceará não tem esse termo não, mas como diz o paraibano, tanto moído que o inimigo já tentou para arrastar a tua vida, para te derrubar, mas a misericórdia de Deus tem te alcançado, porque você é um projeto santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja Deus. Aleluia. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Não saia daqui. Você não vai sair daqui da forma que você chegou. E não saia daqui sem ouvir a voz de Deus. Deus tem algo para a tua vida nesta noite. Aleluia. Ficar assim, se você tem o sangue de Jesus, pra que chorar assim, se você tem vitória lá na cruz? Pra que dizer um não, se pode dizer sim no seu poder? Olhe para Jesus. Não olhes para trás. Olhando nele você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na tua vida diz amém. E no nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno não tem vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Deus entrega hoje a bênção pra você. Deus tem vitória para a tua vida nesta noite. Aleluia. Deus tem bênção para você, tem vitória para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não deixa ser vencido. Jesus é o teu abrigo para viver. Derrota não é de Deus, pois ele só venceu, nunca perdeu.
louvar o Senhor com mais um louvor que diz: isto é coisa para Deus. Aleluia. Aquele problema lá, aquele que só Jesus sabe. Coisa para Ele, viu? É coisa para Deus. Aleluia. Adore, mesmo em meio a lutar, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Ouve, mesmo que o vento assombrie seu rosto, causando sofrimento. Glorifique e exalte aquele Deus que tudo pode. Com providência desce hoje pra te ajudar. Olha o que ele tem. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas. A vitória deságua hoje mão no celular. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando sem Deus. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se não tem no mundo tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já fiz isto, é coisa pra Deus. Aleluia. Aquilo que todo mundo diz que não, o Senhor pode. Aleluia. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas. A vitória deságua hoje mão no celular. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se não tem no outro tem que se levantar. Não importa quantos dias você ele morreu. Eu já disse, isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Se não tem no mundo tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse, isto é coisa pra Deus. Eu já disse, isto é coisa pra Deus. Agora escute
Amém? Louvado seja Deus. Isso é coisa para Deus. Aleluias. Louvo a Deus pela vida dessa senhora aqui, que veio com a sua filhinha, seu filhinho, né? Ouvir a palavra de Deus. Teve a coragem de sair de casa, né? Eu vou usar esses termos para ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, viu? E dê muita vitória, saúde e sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já vamos passar para o pastor Sérgio para ministrar a palavra do Senhor. E antes que ele comece, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Senhor nosso Deus e Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nesse momento agradecemos a Ti por esta parte do trabalho, Senhor, deste culto, Senhor nosso Deus. E neste momento também pedimos a Ti, Senhor, abre as janelas do céu, Senhor. Derrama, Senhor, da tua unção, do Teu Santo Espírito sobre a vida do pastor Sérgio, Senhor. Ó Deus, que ele ministre a Tua palavra, Senhor, dirigida por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Usa Teu Filho nesta noite para a honra e a glória do Teu nome. Amém? Boa noite a todos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amaro, eu só, de fato, é uma amizade que nós temos já há algum tempo. E louvo a Deus pela sua vida e por esta amizade. Mas só errou na data. Foi 2013 não. Foi antes. Eu acredito, se eu não estiver errado, foi em 2011. Mas é bom, né? Porque a amizade já fica mais madura, né? O tempo de conhecimento já é bem maior. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos ministrar aqui a palavra de Deus. E eu peço já aos irmãos que assim estejam com a Bíblia em suas mãos, que abram em Mateus, no capítulo 8, versículo 23 ao 27. Capítulo 8, versículo 23 ao 27. E o pastor já orou pelas nossas vidas, pela minha vida nesse momento. O título dessa mensagem é O Soberano Poder de Estabelecer Paz sobre a Tempestade. E o texto diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, me perdoe. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, queridos. O parágrafo anterior relata no versículo 18 que Jesus ele já havia dado ordens para que os seus discípulos
eles tomassem o barco e então atravessassem o mar da Galileia. E Jesus, neste momento, exatamente neste momento, ele é abordado por dois homens que tinham em mente querer seguidores dele. Eles queriam tornarem-se seguidores de Nosso Senhor. Eles queriam ser discípulos. Contudo, Jesus os adverte de antemão quanto ao custo para segui-lo. Jesus os adverte dizendo: olha, você quer me seguir? Agora prepare-se, haverão enfrentamentos, preparem-se, haverão obstáculos, e os obstáculos vão ser grandes, porque me odiaram, vão odiar vocês, assim como vão me injustiçar, também da mesma forma vão tratar com vocês, não vão lhe dar ouvidos, porque também assim também não me dão. E por fim Jesus disse: olha, se vocês querem me seguir, vocês precisam entender uma coisa: vocês vão ter que se abnegar de suas vidas, de suas vontades, em favor da minha vontade. E os versículos 19 ao 22 fala aqui sobre ser discípulo de Cristo e fala sobre as implicâncias que vão existir por assim nós decidirmos seguir a Jesus. Seguir a Jesus, queridos, envolve renúncia, envolve sofrimento. Essa conversa é balela. Dizer: olha, venha para Jesus, porque agora vai ser só reta, agora não vai ter enfrentamento, agora, olha, acabou o sofrimento. Pelo menos no que tange essa questão do sofrimento, segundo os olhos humanos, isso é uma grande mentira. Então, Jesus, ele deu ordens para que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia. Aqueles que eram seus discípulos, imediatamente, porque discípulo é assim, o mestre dá ordem e o discípulo, o que acontece? Obedece. Então, imediatamente, eles acataram as ordens de Jesus e seguiram a sua viagem marítima, atravessando o mar da Galileia. E quanto, queridos, a seguir Jesus, eles estavam todos seguros. E por esta decisão, da mesma forma, seguros estavam. Contudo, o fato de seguir a Jesus, o fato de seguir Nosso Senhor, não deixavam eles imunes e livres de adversidades, de tribulações, de dificuldades, de toda sorte de enfrentamentos. Seguir no barco com Jesus, navegando pelo mar das nossas vidas, é algo fabuloso, é maravilhosamente abençoador. Entretanto, as tempestades vão surgir, independente, mesmo que Jesus esteja no barco de nossas vidas, mas as tempestades vão surgir. E muitas vezes elas acontecem assim, ó, quando menos espera. Está tudo azul o céu, daqui a pouco tudo fica escuro, as nuvens descem, o relâmpago acontece, os raios também, e cai a tempestade. Jonas enfrentou uma tempestade. No entanto, Jonas, ele estava em desobediência, não estava em obediência. Contudo, aqueles discípulos que Jesus disse a ele, deu ordens para que atravessassem o mar, eles acataram a ordem, ou seja, eles estavam em obediência. Mas ainda assim, o que aconteceu? Enfrentaram uma terrível tempestade. Aí tem outros que dizem: olha, seja obediente ao Senhor, olha, que Ele vai lhe livrar de tudo. Não vai ter tempestade, não vai ter nada. Aqui a palavra está dizendo o contrário.
Aí quem está dizendo a verdade? Acredito eu, convictamente, que é a palavra de Deus. Aqui está a resposta na prática, quando nós tornamos-nos seguidores e discípulos do nosso Senhor. A resposta é que vão haver tempestades. E queridos, o mar da Galileia, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, ele tem aproximadamente 13 quilômetros de largura. Na verdade, este mar é um grande e extenso lago. É algo rotineiro ocorrer ali repentinas tempestades. Isso devido às condições de geologia do relevo ao redor daquele lago, daquele grande lago chamado Mar da Galileia, e em virtude também das condições climáticas. Portanto, esse texto que nós lemos retrata aqui a presença do Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Aqui retrata a presença do Rei dos Reis, do Mestre dos Mestres, que ordena aqueles que o seguem, aqueles que decidiram serem seus seguidores, e por serem seus discípulos, ele os ordena para que entrem no barco e sigam para o outro lado da margem do mar. Jesus, ele descansava ali no barco durante aquela travessia marítima. Ou seja, aquele que é a paz, ele dormia em paz. Ele dormia em completa segurança, debaixo da vontade do Pai. Contrariamente, comportaram-se seus discípulos quando a tempestade surgiu de forma repentina. Ficaram todos o quê? Amedrontados. Ficaram histéricos, apavorados, completamente incrédulos quanto ao cuidado de nosso Senhor por suas vidas. E olha, sem qualquer dúvida, entendemos que Jesus, ele de antemão sabia de todos os acontecimentos que iriam ocorrer. Nosso Senhor sabia que a tempestade iria se formar. Nosso Senhor sabia o nível crítico, inclusive da fúria daquela tempestade. Seria uma tempestade anormal, inclusive. E tudo isso, queridos, a gente deve entender, porque nada pega Jesus de surpresa. Ele sabe todas as coisas. Talvez seja a sua pergunta, mas Jesus, sabendo de tudo, ele não poderia ter impedido aquela tempestade? E olha, eu lhe respondo o seguinte, que eu não tenho qualquer dúvida com relação a isso. Jesus poderia ter impedido. Mas o que nós precisamos entender, que em tudo que Jesus faz, que em tudo que Jesus deixa que aconteça, que Ele permita, há um propósito dele. Jesus é um Deus que ama, e o amor de Deus tem propósito. Ele não ama por amar, Ele ama com propósito. Ele faz as coisas com propósito. Não é por acaso. Ele não bate prego sem estopa. Ele não dá murro em ponta de faca. Tudo que Ele faz tem um propósito. Nada ocorre por ocorrer. Nada que Ele realiza é obra do acaso, é questão de coincidência. Nada pega Jesus de surpresa. E ali estava o mestre e seus discípulos. Ali estava o mestre que se preza quando ensina, que preza pelo ensino. E ali também estavam discípulos que se prezam porque se dispõem a aprender. Porque discípulo que não se dispõe a aprender o que o mestre fala, ele não pode ser discípulo. Ele pode ser qualquer outra coisa, menos discípulo. E queridos, em tudo engloba tudo.
Em tudo que passamos como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre ali há um ensinamento do Senhor. Você está passando alguma coisa? Você está passando por um deserto? Você está passando por um problema? Pare um pouco. Pare um pouco. Reflita. Se você é um servo ou uma serva de Deus, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sem exceção. Então tudo tem um propósito de Deus. E o propósito ao final é para glorificar o nome dele. Jesus é um pedagogo, ou seja, ele é um professor, é um mestre por excelência. Portanto, ele permitiu a formação desta tempestade a fim de ensinar lições aos seus discípulos. E dessa forma que nesta mensagem nós venhamos estar muito atentos ao que o Senhor quer aqui nos passar como um ensinamento sublime para a nossa caminhada como discípulos. O versículo 23, ele diz o seguinte. O versículo 23 ele diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Queridos, como já sabemos, Jesus já havia ordenado para que os seus discípulos eles tomassem o barco e rumassem para o outro lado do mar. Se nós olharmos depois o que vai acontecer depois dessa travessia, depois da tempestade, depois de tudo, nós vamos entender que aquilo que eu falei há pouco, que em tudo tem um propósito de Deus. Jesus atravessou aquele mar e tinha um propósito depois de tudo isso e no meio disso. No começo, no meio e no fim. É um Deus de propósito. Ele já tinha tudo bem determinado, decretado. As suas intenções, os seus objetivos já estavam tudo bem planejado. E tudo que é propósito de Deus, alguém pode impedir? Ninguém. Há de se cumprir. Jesus iria a uma região chamada Gadara, aonde ali existiam naquela região de Gadara 10 cidades que chamava, a Bíblia fala sobre Decápolis, 10 cidades. E Jesus queria que aquelas 10 cidades fossem evangelizadas. Eles queriam que aquelas pessoas conhecessem as boas novas de salvação. Ele queria que eu fosse um evangelista e dissesse: ei, arrependei-vos. Aleluia. E lá Jesus levantaria um missionário que na mente humana era completamente improvável, impossível de qualquer pessoa realizar isso, essa obra na vida daquele homem. Ele era um endemoniado, morava no cemitério, andava nu, jogava-se no fogo, se rasgava, e Jesus torna aquele homem o que é um missionário. Jesus pega um doido lá de Serra das Pereiras, aí transforma para hoje ter esse culto aqui, ainda que seja para uma pessoa só. Então Jesus atravessa o mar da Galileia, enfrenta, quer dizer, para ele a tempestade é besteira. Teve a questão da tempestade, atravessa o mar para chegar lá, ter um encontro, e foi tipo um bate e volta. Quando ele chega lá, ele faz o que tem que fazer, liberta aquele gadareno. O gadareno quer segui-lo para andar com ele. Ele diz: não, eu vim aqui só para lhe transformar num evangelista. Vá-se embora e proclame o meu evangelho. Foi um bate e volta. Chegou lá em Gadara, fez o que tinha que fazer e voltou. Foi para Cafarnaum. Então, queridos, este relato agora narrado
sobre esse momento da tempestade. E é narrado também pelos evangelhos de Marcos e de Lucas. Segundo Marcos, haviam outros barcos que ali acompanhavam o barco de Jesus naquela travessia. Então nós podemos ali dizer que havia uma frota, uma pequena frota de barcos. E os discípulos, conforme o texto, eles atendem a ordem dada por Jesus no versículo 18 e o seguem em completa distonia, ou seja, completamente diferente aos dois homens que em primeiro, no versículo 18, disseram a Jesus: eu quero seguir o Senhor. Aí quando ele diz que para seguir tem que ser assim, quando ele diz: olha, você quer seguir a mim, eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Aí eles inventam toda sorte de desculpa e não seguem. Mas aqueles discípulos o seguiram. Eles passam a seguir. Eles manifestam a vontade de seguir e o seguem. Eles escutam o chamado de Jesus e vão. Eu creio que quando decidimos seguir a Jesus, como diz a palavra, nós precisamos antes fazer as contas. Fazer as contas para ver se estamos dispostos a pagar o preço por seguir. Muitos decidem por seguir a Jesus, no entanto, ao primeiro enfrentamento de uma tempestade, não precisa ser grande, desistem, param, retrocedem, voltam, negam: eu não quero. Mas sabe o que acontece? É porque não entenderam o que representa seguir Jesus. E quando não entende, não faz a conta. Não faz a conta que é um compromisso sério. Não faz a conta que seguir a Jesus vai ter enfrentamentos. Quem de fato nunca entendeu o preço que Jesus pagou na cruz pela salvação de todos quanto creem no seu nome, estes jamais terão disposição de pagar o preço para seguir Jesus. Nunca vão ter. Quem não entendeu, quem nunca foi amado por Deus, é porque esse nunca entendeu o amor de Deus. E quem não entende esse amor, não o ama. Até fala com a boca que ama, mas o seu coração não o ama. Mas enfim, o versículo 24 diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Como falei, a região do Mar da Galileia, ela é sujeita a tempestades. O Mar da Galileia é cercado por montes, por montanhas, por desfiladeiros altos, perigosos. E quando os ventos das correntes frias descem do Monte Hermon, o Monte Hermon tem quase 3.000 metros de altura, e esses ventos atingem a superfície, e ali eles encontram um ar quente que paira sobre a lâmina d'água daquele mar, onde a princípio é uma lâmina calma, parece uma mesa, é como se uma superfície de vidro. Entretanto, a partir deste processo, quando este ar encontra-se com essa camada de ar quente, então é isso, o que é que acontece? Uma repentina mudança nas águas. As águas começam a se agitar, e aí começam a ficar em correntes fortes. Essas correntes, elas açoitam o barco de um lado para o outro, e assim como em virtude dos ventos, as ondas também elas crescem, elas ficam grandes, elas agigantam e dão por sobre a embarcação, querendo afundá-la. E aqui está a resposta, aqui está justamente, pastor Amaro, a explicação ao que Mateus relata em seu evangelho.
Mateus diz: a tempestade surgiu de repente. Aqui está a resposta, cientificamente provada. E a Mateus também diz que além de repente, que ela veio de repente, Mateus diz que ela era violenta. E era de uma forma tal que as ondas inundavam o barco. Então, queridos, de fato trata-se de uma tempestade bastante furiosa e um tanto incomum em relação a outras tantas que costumeiramente se formavam naquele lugar. O barco que não trata aqui de uma embarcação grande demais, um transatlântico, um grande navio, mas uma embarcação eu creio de porte médio, visto que também era uma embarcação pesqueira e levava um certo número de pessoas. Então era um barco médio, mas devido à violência daquela tempestade, o barco ali ficou completamente sob a força daquele mar que estava revolto. O barco sendo movido, ele era movido e era remexido. Ele parecia dentro daquele lago mais um brinquedinho, um barco de brinquedo. O que refletia que ali poderia haver uma grande catástrofe, um grande desastre. Havia ali um descontrole completo. Por outro lado, tudo isso está acontecendo. As ondas são gigantescas, as correntes são furiosas, os ventos são também. Tudo isso está acontecendo, mas por outro lado, Mateus relata o seguinte: Jesus, porém, dormia. Então, a tempestade acontecia e Jesus dormia. A tempestade acontecia e os discípulos estavam de olhos abrugalhados, acordados. Estavam de olhos arregalados, eles estavam com completo pavor e medo. E no Evangelho de Marcos, temos aqui uma visão um tanto mais detalhada, pois diz que Jesus estava na parte traseira do barco, na popa, e Jesus dormia com a cabeça sobre um travesseiro, que com toda certeza uma mão que muito amava deve ter lhe concedido um carinhoso afago. E Jesus dormia. E no original, no grego, significa que Nosso Senhor estava em completo e profundo e pacífico sono. Ele dormia em paz. Aqueles homens, ou ao menos uma boa parte deles, eram pescadores, eram profissionais da pesca. Aquele mar era o ambiente de trabalho deles, meu querido. Eles conheciam aquele mar, eles conheciam aquele lago. Eles sabiam das coisas quando aconteciam. Ele tinha uma rotina diária naquele local. As tempestades que ali se davam de forma repentina não era algo para eles que pudessem lhes pegar de surpresa, que já não tivessem em outros momentos sofrido o balanço dessas tempestades. Mas essa tempestade era diferente, ela tinha uma intensidade maior, porque aqueles homens não se manteram em calma, eles estavam nervosos, com medos, apavorados. E a experiência dele de rotina de trabalho ao longo de muitos e muitos anos, quanto àquele mar e suas variações climáticas, não foi bastante para que eles evitassem ficarem extremamente com medo, apavorados e histericamente em pânico, gritando: vou morrer! Como muitas vezes nós sofremos alguns problemas, mas mediante nossas experiências no setor do trabalho, ou seja o que for, nós ali nos tranquilizamos. Não, já passei por isso outras vezes e resolvi assim, resolvi dessa outra forma. Mas às vezes aparecem problemas em meio ao nosso trabalho ou qualquer outro setor de nossas vidas,
que em outro momento nós já passamos bem semelhantes, mas não com a mesma intensidade. E o que acontece? Nós não conseguimos resolver, não temos habilidade. E sem ter habilidade para resolver, sem ter condições para resolver, nós nos sentimos como? Estáticos, parados, sem força, sem potência, e o medo nos toma. Assim estavam esses homens, com medo. Experiência, pescadores, já tinham navegado, mas não conseguiam agora, né, resolver o problema. O mar, o barco ia afundar e eles iriam morrer. Contudo, com relação a Jesus, o que é que nós podemos dizer? Jesus dormia, amigo. Dormia. Os ventos impetuosos, o rugir estrondeante daqueles ventos, ou seja, fazia muito barulho. Aquele som do vento era intenso. Os açoites violentos das correntes contra aquele barco e o agigantamento das ondas sobre aquela embarcação em nenhum momento abalou o sono de nosso Senhor. E sabe por quê? Porque ele, em paz, ele deitou-se e dormiu, confiante que o seu Pai, que está no céu, tinha o controle de tudo, e inclusive das forças de todos os elementos da natureza. Nada abalou Jesus. A tempestade era forte, na verdade terrivelmente forte. Aquele barco parecia estar completamente rendido. Seus tripulantes, não diferentes, eles estavam apavorados. E agora? E agora? Agora existia um grande consolo. E o grande consolo é que Jesus estava embarcado. Ele estava no barco. O consolo que deveria ser era esse. O Filho unigênito de Deus estava ali. O Filho unigênito de Deus que convida a todos que estão em completo desespero pela tristeza opressora da alma. O Filho unigênito de Deus, aquele que lança nos corações das pessoas a paz que destrona a lamúria e alivia a sobrecarga. Aquele a quem foi dado toda a autoridade no céu e na terra, por meio de sua palavra. É ele quem diz ao vento e ao mar: aquieta-se, acalme-se, e a tempestade transforma-se como num vidro, numa superfície de vidro. Ele estava embarcado. Mas aquele povo estava com medo. Aquele povo estava apavorado. Jesus, o Senhor do universo, o Rei da glória, estava no barco e o povo com medo. Entretanto, queridos, aqueles que estavam no barco eram aqueles mesmo também que estiveram com Jesus quando ele curou o leproso. Aqueles que estavam no barco morrendo de medo, aterrorizados, apavorados, gritando: vou morrer. Eles estavam no momento com Jesus quando Jesus curou o criado do centurião. Estavam com Jesus quando Jesus curou a sogra de Pedro. Estavam com Jesus quando ele libertou muitos endemoniados. Estavam com Jesus quando ele sarou muitos outros doentes. Estavam com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro. Aqueles mesmos que estavam em todos esses momentos com Jesus, estavam naquele momento com Jesus no barco, apavorados. Eles agora estavam diante de uma situação da qual parece que duvidavam que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Aqui era como se eles estivessem dizendo: bem, de fato eu vi e ninguém me disse. Eu mesmo vi com meus olhos, como diz a história, que a terra há de comer.
que Jesus, esse que está aqui no barco com a gente, ele curou aquele leproso. Foi, eu vi. Eu vi quando de longe, com uma só palavra, ele sarou o servo do centurião. Eu vi. E eu vi. Eu vi quando ele pegou pela mão a sogra de Pedro e a fez levantar plenamente sã, sadia. E não somente isso, mas eu vi também quando os muitos espíritos demoníacos que ele expulsou de muitos, sim, tudo isso eu vi com esses meus olhos. Mas agora não, agora é diferente. Agora nós estamos falando de poderosas forças da natureza. Agora nós estamos falando de ventos impetuosos que sopram e não sabemos de onde vêm. Agora nós estamos falando de chuvas torrenciais que chegam devastadoramente, sem menos esperar. Chegam para devastar tudo. Será? Será que de fato ele, Jesus, também pode ter autoridade sobre estas coisas? O negócio agora é mais estreito. E outra, as outras coisas eram com outros, agora é conosco. A batata era quente com os outros, agora ela está assando é pra gente. Então, queridos, assim nós podemos descrever o estado de crença, de fé daqueles homens. Ou seja, era um misto de fé, era um mix. Era um misto assim, uma mistura de fé e de medo, tudo junto. Ele é Jesus, ele curou, ele expulsou, ele libertou, ele ressuscitou. Mas eu estou com medo, porque é uma tempestade aí. Eu vou morrer. Ao tempo que viram os seus milagres, ao tempo que já estavam certos que havia algo naquele carpinteiro galileu que era descomunal, entretanto, ao mesmo tempo, eles duvidavam que ele pudesse fazer algo contra a tempestade que os ameaçava e havia deixado todos eles atemorizados. Havia fé, mas havia medo. E este medo, o problema é que este medo estava predominando. Era mais medo do que fé. Ou seja, sabe o que acontece nessa história? A incredulidade começa a vencer. Aquele que diz crer, começa a não crer. E quando nós dizemos que cremos e passamos até atitudes de quem não crê, é sinal que o pecado está entrando. É sinal que nós vamos meter as mãos pelos pés. É sinal que nós vamos querer resolver por nós mesmos, sabendo ainda nós que nada podemos. É sinal que eu vou acreditar no homem do que em Jesus. Sendo assim eles cansados, sendo assim aqueles homens opressos, saturados, sobrecarregados e terrivelmente amedrontados, eles decidem fazer algo que ainda não tinham tentado. E assim foram até a parte de trás do barco. Ou seja, é quando a gente está diante dos problemas, a gente começa a se desesperar. Primeiro a gente quer resolver para a gente mesmo. Segundo, a gente vê que a gente não consegue resolver. Aí a gente começa a ficar todo mundo maluco, doido, né? Arrancar os cabelos eu nem posso mais. Mas a gente fica esperneando. A gente fica como sentado numa cadeira de balanço. Balança para frente, balança para trás, balança para frente, balança para trás. Vai para algum canto, fica no mesmo canto. Assim mesmo é quando a gente fica desesperadamente preocupado. Se preocupa e nada adianta. Ou seja, adianta para uma coisa: nós ficamos mais fracos, exaurimos nossas forças, e preocupação não resolve nada. Esse tipo não.
Mas eles tomam a decisão certa, o que nós também devíamos muitas vezes tomar: ir para a polpa do barco, ou seja, botar o joelhinho no chão e começar a orar a Deus: Senhor, a Ti entrego todas as minhas ansiedades e preocupações. E então o versículo 25 diz: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Queridos, a força magnífica, e neste caso tenebrosamente ameaçadora, da natureza consumiu as forças desses homens e os submeteram ao seu jugo opressor por um extremo medo. E assim esse medo impeliu estes homens a irem até Nosso Senhor e ali o acordasse, lhe fazendo um clamor de socorro, fazendo um clamor de apelo, de salvação. Eles disseram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E olha, deixa eu dizer uma coisa: entre todas as coisas que os discípulos fizeram, se existe algo sábio e coerente, foi ir até Jesus e clamar por socorro e por salvação devido à tempestade que os ameaçava de morte. De tudo que eles fizeram, só algo coerente e uma sábia decisão: pedir a Jesus: salva-nos, vamos morrer. Agora, essa atitude destes homens deveria servir de exemplo a seguir por todos os seres humanos espalhados no mundo, todos, sem exceção. E como seria algo maravilhoso, como seria algo fabuloso, se todos os seres humanos eles corressem até o Filho unigênito de Deus, eles corressem até o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, e assim estes se prostrassem diante dele clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Pois repito, não existe nada mais coerente, certo e também verdadeiro do que esta afirmação de que ou Jesus nos salva ou então morreremos. Não existe algo mais verdadeiro que isso: ou Jesus salva ou morreremos. Ou seja, ou Jesus vem e nos resgata da sepultura do pecado, ou então estaremos continuamente condenados à morte eterna devido aos nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2. Porque estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Mas louvado seja Deus, que nos dá o versículo 8 e que diz: somos salvos pela graça, mediante a fé, no nome de Jesus Cristo, não por obras para que ninguém se glorie. Não existe outro por quem podemos ser salvos senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4 versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, exceto o nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, não há outro Salvador que Deus, por misericórdia e graça, tenha nos dado, senão Jesus Cristo, seu Filho. Então Jesus, queridos, ele estava dormindo. Os ventos bradavam com seus estrondosos uivos, as ondas se agigantavam e inundavam a embarcação. Entretanto, Jesus dormia. E olha, deixa eu dizer, não foi em hipótese nenhuma o chacoalhar do barco pelas correntes impetuosas daquele mar que acordaram o nosso Senhor, mas sim o chacoalhar daqueles homens gritando de forma histérica, com medo, em desespero, por socorro, pedindo que o salve. Foi isso que acordou Jesus.
O que inquietou Jesus não foi a tempestade, mas foram os seus discípulos. A fé dele já era completamente duvidosa, visto que Jesus já era alvo de suas críticas injustas. Em Marcos, no capítulo 38, diz: os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas conosco? Não importa que nós vamos morrer? Já chegavam criticando. O clamor daqueles discípulos é muitíssimo, deveras importante para outras pessoas espalhadas no mundo. E sabe por quê? Porque o clamor deles envolve reconhecer Jesus, que Ele é o Senhor. É o reconhecimento de Jesus, que Ele é o único Senhor. O outro esse clamor também é muito importante pelo segundo ponto, porque eles vão a Jesus, reconhecem, clamam a Ele, pedem salvação. E o terceiro, porque muita gente está pedindo salvação e quer ser salvo, mas não faz o terceiro: reconhece que irão morrer, ou melhor, reconhece que estão mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, muita gente quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. E Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. O caos no mundo é completamente incapaz de incomodar nosso Senhor. Entretanto, a vida agonizante de uma alma, sim. Pode ter guerra, pode ter violências, pode ter prostituição, pode ter vícios, pode ter divórcios, pode ter todas as mazelas que existem nesse mundo em que vivemos. E que não é culpa de Jesus, é culpa nossa. De quem reclama? Os homens. Reclame cada um dos seus próprios erros, dos seus pecados. Agora, uma coisa certa: algo que incomoda Jesus, que incomoda ao ponto dele levantar-se e ir ao pecador, é quando ele vê na alma de um pecador ela agonizando, ela vivendo uma completa agonia, ela dizendo: Senhor, vou morrer, me salva. E quando eu falo morrer, não é morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente, morrer eternamente. E assim foi no dia dessa tempestade. Essa tempestade não incomodou Jesus, contudo a aflição da vida daqueles discípulos, como também a sua disposição em socorrê-los, o despertou do seu pacífico sono. E aí vem o versículo 26. E o versículo 16 diz: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Jesus, ao despertar do seu sono, antes de qualquer coisa, ele repreendeu os seus discípulos. Ele não repreendeu o primeiro mar, não. A repreensão foi aos seus discípulos. Jesus falou com os homens primeiro pelo fato destes serem mais difíceis de lidar do que com as forças da natureza, do que com aquela tempestade. Ele foi para o mais difícil. Quem? Nós, seres humanos. Logo à frente, Jesus faria o mais fácil. Depois de repreender aqueles homens, Jesus iria repreender os ventos e o mar. Contudo, antes, Jesus repreendeu seus discípulos, como que dizendo a eles: me diga uma coisa,
depois de tudo quanto vocês viram e ouviram de mim, vocês têm certeza que irão deixar esta tempestade lhes amedrontar dessa forma? De uma forma tal que vocês vão parar de confiar em mim? Ei! Cadê a fé que vocês professam ter em mim? Cadê essa fé que vocês dizem que tem de uma forma tal que decidiram me seguir por onde quer que eu for, dando o que der? Cadê? Já vão desistir? Que fé é essa? Que fé superficial é essa? Que fé meramente religiosa é essa? Você está achando que essa fé, por conta da sua denominação, porque é Assembleia de Deus, porque é batista, porque é presbiteriana, porque é quem mais? Diga das relações evangélicas, congregacional, ou porque é católica, tu acha que essa fé, é essa fé aí, a fé na sua religiosidade que vai lhe salvar? Esqueça. Esqueça. Não foi o fundador da Assembleia de Deus que morreu por você? Não foi o reverendo da presbiteriana que morreu por você? Não foi o pastor batista Charles Spurgeon que morreu por você? Não foi o Papa, seja ele quem for, que morreu por você? Quem morreu foi eu, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou você crê em mim, ou esqueça. Não há relato algum nos evangelhos quanto a ter alguma resposta destes discípulos. Eles ficaram caladinhos, de bico calado. E sabe por quê? Porque quando não tem razão, não tem o que falar, é ficar em silêncio e refletir até onde está errado. Não precisaria muito nós exigirmos de nossas mentes e imaginar que Pedro, ainda no início do seu discipulado, ou seja, aquele casca grossa, porque Pedro no começo era um casca grossa. Podemos imaginar que muitos diante de Jesus, do que ele fala, homens de pequena fé, que é isso, vocês me viram fazendo todas essas coisas, vocês dizem de mim todas essas coisas, contanto agem como quem não crê. Talvez aí tenha aqueles que respondam, os rebeldes, os pedão do começo. Tá, Jesus, o senhor não está vendo a situação não? Tá difícil. Olha a força desse vento, olha como esse barco tá. Ele chega a sair da água, não conseguimos nem nos segurar sobre ele. E mais, veja aí, Jesus, o tamanho destas ondas, nós vamos morrer. Pescador, eu sou um bom pescador, um profissional, não há como romper essa tempestade. O senhor não está vendo não? Jesus, o senhor pode ser um grande mestre, o senhor tem poder glorioso de curar leprosos, o senhor tem autoridade sobre demônios, o senhor expulsa deles, das pessoas. O senhor faz multiplicar os pães, o senhor faz multiplicar os peixes. Mas eu estou falando de algo terrível. Agora sabe qual é o problema, pastor amado? É porque o que existe muita gente atrás de Jesus é para isso: cura do meu câncer, me dá um emprego, prospera minha empresa, prospera meu churrasquinho, faz isso, faz aquilo outro. Querem Jesus um curandeiro, ou então um bilhete da Mega Sena, e ponto. As igrejas, muitas igrejas estão cheias hoje, sejam elas quais forem,
cheia de pessoas com uma fé superficial, falsa, mas que Jesus sabe da fé de cada um. Estão querendo um Jesus abençoador, mas não um Jesus salvador. Essa é a questão. E por conta disso aí surge um monte de picareta também, que aí sabe qual é o objetivo dos clientes? Não é dos fiéis não, dos clientes. E aí oferece o que eles querem ouvir: o evangelho de prosperidade, o evangelho de cura, o evangelho daquilo, o evangelho daquilo outro, exceto o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui nessa Bíblia Sagrada. E o que é que acontece diante disso? Aí eu entreguei minha vida a Jesus, conversão falsa, cristãos falsos, mediante pregação de evangelhos, de profetas falsos. É isso que tem acontecido. Se aqui fosse uma campanha no dia de hoje, de um culto: venha para cá que você vai receber seu apartamento, venha para cá porque você vai receber aquilo, venha para cá porque você vai receber aquilo, eu estava cheio, entupido de gente. Venha para cá porque hoje você se levanta da cadeira de roda, venha para cá porque você hoje vai ver. Agora venha para cá, confesse seu pecado, reconheça que é um pecador, que você não tem condição de se justificar do seu pecado, e entregue sua vida a Jesus. Ah, ninguém quer saber disso. Mas a mensagem do evangelho é essa, é a mensagem de amor. Mas espera aí, isso é uma palavra muito verdade, é uma palavra muito dura, mas é a verdade sobre Cristo e não tem outra. E verdade, quem fala a verdade fala em amor. Foi dito agora pelo irmão Carlos, agora antes, abrindo o culto, ele disse: quem crê será salvo. Mas Jesus também, ele diz, é ele que diz, não é ninguém, está aqui na Bíblia, é o próprio Jesus que diz: olha, se você crê em mim, né? Primeiro ele diz, no João 3,16, o versículo fabuloso que resume toda a Bíblia Sagrada, ele diz: porque Deus tanto amou o mundo, e de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele vai dizer lá no versículo 18: se crê, será salvo, mas se não crê, já está condenado. Jesus, ele diz as duas verdades. A palavra dele, como foi dito aqui também, acho que foi o irmão Carlos, é faca, é espada de dois gumes, ou seja, ela tem uma lâmina em cima, outra embaixo, ela entra, salva, ou então condena. Salva se crer, se não crer, condena. Não é discurso, pastor Amaro, legalista, porque bebe, porque fuma, porque isso, porque aquilo. Na Bíblia ninguém diz. Diz que isso, a prática de prostituição, de corrupção, de tantas outras coisas que existem neste mundo, infelizmente, é consequência do pecado maior. Qual? O da incredulidade. Ou seja, eu não quero Jesus como meu Senhor. Ele não vai ditar a minha vida. Quem dita a minha vida sou eu e não Jesus. Esse é o grande problema da humanidade, de todos nós. E Jesus quer, através desse evangelho, clarear nossas vistas, abrir e tirar os tampões dos nossos ouvidos, para que nós ouçamos o seu evangelho. E às vezes nós ficamos, muitas vezes, o que acontece? Acontece o que está acontecendo aqui nessa tempestade. Pouca fé, ou fé nenhuma, ou fé superficial. Através de uma pequena fé, diz a Bíblia, através de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, um ser humano pode ser salvo. Agora, uma vez sendo salvo, essa fé, ela tende a aumentar, ela tem que aumentar segundo a palavra de Deus. Porque você crê por essa fé que Deus lhe amou, então você se entrega, você sabe que não merece o amor dele, e você vai se entregando a ele, e vai buscando conhecê-lo. Conhecê-lo como? Através das escrituras sagradas. O problema é que ninguém quer saber de Bíblia. É o livro mais vendido de todo mundo, de toda a história. Em todo lugar tem, mas empoeirado, fechado, não serve para nada. Quando abre é Salmo 23, bota lá no armário e pronto. Ou então serve para muitos crentes
botar debaixo do braço e dizer: olha, eu sou crente cristão, quando na verdade não faz nada que essa palavra fede, ou pelo menos luta, porque ninguém é santo, nós não conseguiremos chegar nunca ao ser santo como Deus é santo, como Ele nos ordena que sejamos. Mas o que Ele quer no coração de um homem é a sinceridade de ver: eu quero lutar hoje, eu quero amanhecer hoje e quero fazer a vontade de Deus. Pede poder de Deus, não para outra coisa, mas para fazer a vontade dEle. Ainda que chegue de noite e peça e diga: Senhor, me perdoa, eu pequei contra você, eu pequei contra o Senhor, mas me dá mais força, que eu quero ganhar essa luta. Mas Jesus levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se então completa bonança. Jesus ali se levanta daquele assoalho de madeira, aquele assoalho que ele usava como cama. Ele não vive andando de jatinho para cima e para baixo, não. Ele põe-se em pé como um rei, como o rei que ele é, e numa só palavra coloca por terra toda aquela tempestade, e no seu lugar se estabelece completa bonança. Tudo se acalma. Aqueles discípulos deveriam estar agarrados no mastro da embarcação, amarrados inclusive, para não serem lançados fora por conta dos solavancos. Porém Jesus ficou em pé, o rei ficou em pé, o Senhor do universo, ele fica em pé e transfere sua fala agora ao vento, para o mar, e repreende. E sabe como é que ele diz, meu irmão? Ele não fica meia hora com zum zum zum, com movimento, com nada. Ele não fica botando óleo ungido aqui, água benta não sei das quantas. Ele não fica com nada de conversa. Ele simplesmente diz: aquiete-se, acalme-se. Pronto. E pronto. Paralítico foi do mesmo jeito. Ele olhou para ele: levanta, pega sua maca, bota debaixo do braço. Ele saiu. Diz a palavra de Deus, ele não fica andando trôpego. Jesus, quando ele faz milagre, é assim. Quando ele converte, é assim também. Não tem conversão a prazo, não. Tem crescimento de uma vida cristã. Agora, conversão é já. Uma vez que conheceu Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo. E o versículo 27 diz: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se eu lhe perguntar, meu querido pastor, se o senhor for me disser: olha, pastor, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. O que foi, pastor? Olha, lembra daquele rapaz que eu tanto falava de Cristo a ele, perdido, ninguém queria saber dele, estava lá. Olha, de uma hora para outra esse homem mudou. Será que o senhor ia perguntar: quem foi esse que fez isso? Eu acredito que o senhor, conhecendo Jesus como conhece, o senhor já diria de cara: foi Jesus. Aí o que é que esse povo aqui que estava no barco disse? Quem é esse? Como se não conhecesse. Quem é esse? Eles ficaram espantados, atemorizados. Mas não era agora com a tempestade, mas era com Jesus. O grande medo dele antes era a tempestade. Agora o medo é Jesus. O que acontece aqui é que todos os seres humanos temem as catástrofes, os incêndios, os desastres e tantas outras coisas. Mas há um grande medo no coração do ser humano, criado pelo Deus do universo. E este medo, ele se mostra quando o ser humano consegue enxergar quem é de fato Deus e quem é ele, o ser humano. Ele vê quanto Deus é santo e quanto ele é pecador. E aí o medo paira.
Freud disse que os seres humanos inventaram a religião como uma muleta para encontrar-se mais seguros diante das forças da natureza. Contudo, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, ele diz que a religião foi inventada como uma forma de conseguir escapar da justa ira do único Deus vivo. Entretanto, só há uma forma de sairmos debaixo da ira de Deus, que é mediante a sua graça, na fé no seu Filho, o sacrifício da cruz, que aplaca a ira de Deus sobre a humanidade. Mateus diz que aqueles homens ficaram todos maravilhados, ou seja, eles ficaram se perguntando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Assim então são as coisas. As evidências estão por aí, estão dentro dos lares. São mulheres que tinham maridos depravados, prostitutos, desrespeitosos, traidores, infiéis. E então Jesus vai e faz um milagre na vida daquele marido, e a mulher fica perguntando: o que foi isso? Foi Jesus. Quem é Jesus? Como vice-versa. Como muitas vezes tem filhos, eu conheço mesmo uma menina. A menina era conhecida como a menina dos braços dos rapazes. Não tinha um braço de um rapaz que ela não se jogasse. E deixa o mais certo, da alta sociedade de João Pessoa. A mãe não dormia enquanto a filha não chegava, ou seja, passava a noite em claro, porque ela só chegava de 6 horas da manhã, e olha quando chegava. E um dia a menina conheceu a Cristo, converteu-se a Cristo, não é a religião não, a Cristo. E Cristo mudou aquela menina. Ela agora torna-se uma menina pura, uma menina que busca, que queria, ela tinha vontade de Jesus. Tudo dentro de casa ela falava Jesus, 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 Jesus. Chegou ao ponto da mãe procurar. Ela não dormia, não vivia em paz. Eu estou vendo a hora essa minha filha perdesse. A menina inclusive estava usando drogas. Ela só tinha uma coisa boa nessa menina, meu irmão: ela era estudiosa. E aí ela vai até o pastor: pastor, eu não aguento mais minha filha. Lá em casa ela quer Jesus. Quando eu falo: minha filha, sai para onde? Eu vou para a igreja. Minha filha vai fazer o que agora? Eu vou orar. Minha filha, você vai fazer aquilo? Não, eu vou ler a Bíblia. Minha filha... Mas minha irmã, e qual o problema? Outrora a senhora estava aí agoniada. Faça alguma coisa pela minha filha. Aí resultado, a menina resolve fazer um curso de missiologia e um chamado no coração dela para a África. Ela fazia medicina, pastor. Quando ela disse isso à mãe: eu prefiro que você morra. Você vai matar seu pai. Você está me acabando de desgosto. Assim é Jesus acalmando as tempestades dentro das casas, das famílias, e todo mundo e muitas pessoas não reconhecem e dizem: quem é este? Não, você, uma vez disseram para mim: não, você parou de fazer o que você fazia porque você tomou vergonha na cara. Eu digo: nenhuma. Se fosse por vergonha na cara, eu continuava o mesmo. Aliás, eu não sei nem se eu estava vivo. Essa glória eu não deixo tirar de Jesus. E por fim, vou encerrar. Como o pastor Amaro falou, eu falo muito. Mas é o amor que eu tenho por Jesus. Foi bom que eles se admiraram. Entretanto, melhor do que admirar Jesus é adorá-lo. É preciso que nossa admiração vá além, pois não devemos somente
termos uma relação com Jesus de intelectualidade. Muita gente conhece isso aqui, ó. Tem intelectualidade, conhece, fizeram seminários, são teólogos. Conhece Jesus por uma questão intelectual, mas não de relacionamento. É preciso, antes desse conhecimento intelectual que é necessário para o crescimento de uma vida cristã, porque ou conhece essa verdade ou então fica difícil crescer, vai ficar sempre menino besta. Mas antes é preciso adorar a Jesus em espírito e em verdade, com a vida. Precisamos adorá-lo na bonança, mas também, muito mais ainda, nas tempestades. Quantos são os momentos em que nós vemos nosso glorioso Rei, Senhor e Salvador, revelando-se de forma magistral diante dos nossos olhos, que jamais possamos nos esquecer o dia quando ainda não conhecíamos. Se estiver passando uma luta, minha irmã, se a irmã conhece a Cristo, eu não conheço a irmã, mas se a irmã já teve um encontro com Cristo, a irmã sabe o quanto foi amada por Ele. O Senhor sabe o quanto Ele lhe amou, e o Senhor não merecia nada, o Senhor só merece mesmo o inferno, tanto quanto eu. Agora, num dia que passar uma tempestade, num deserto grande, não faça como esses discípulos, que nós não venhamos fazer isso. Faça o seguinte: lembre do que Ele fez na sua vida. Não é na vida de fulano e de Beltrano, não, na sua. O seu maior testemunho não é o testemunho de A, nem de B, nem de C, não. É o seu. O meu maior testemunho é o meu. É o que Ele fez e o que eu sei o que fez. Lembre-se, se Ele não tivesse me amado, e eu disse: olha, o que Ele fez ali atrás, isso que eu estou passando, isso é uma gota d'água. A graça dele me basta. Ele é o Deus que nos trouxe paz, que nos trouxe graça. Ele é o Deus que bradou os ventos e o almar do nosso pecado queria nos matar. Darlan, o que seria de você sem a graça de Deus? Quando você estava morto, quando o mar do pecado ia lhe sucumbir, Ele não chegou e disse: aquieta-se e acalme-se, não. Sabe o que Ele disse? Tetelestai, está consumado. O projeto de salvação na vida de Darlan, Pai, eu o consumei na cruz. Eu paguei todos os pecados, eu paguei a dívida de Darlan. Está paga de uma vez por todas e eternamente. Por graça. Você não fez nada. Agora, após essa alma, após esse brado, melhor dizendo, aí Ele fala a nossa alma e diz: alma, aquieta-se, acalma-se, porque tu agora tem dono. Eu sou teu Senhor. E assim tudo se fez paz. Jesus Cristo restaurou sua paz com Deus, e Deus aí você agora desfruta da paz de Deus. É só daí em diante que conseguimos agora falar o que você mesmo falou aqui há pouco, quando cantava. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Só Ele nos dá a segurança de crer no amanhã. Só Ele nos dá a condição de crer, de muitas vezes cantar como foi cantado aqui de forma convicta. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Muitas pessoas podem dizer: o que é amanhã? É uma incerteza. Aos que têm fé em Cristo Jesus, eles sabem que o amanhã não é incerto, porque pela fé eles já vivem a eternidade. Ainda que eu morra, eu viverei. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de vocês, abençoe a todos que nos ouviram de forma paciente. E eu queria nesse momento orar. Amém? Deus amado, Pai de eterno amor, eu quero te dar graças ao Senhor Deus por este rico momento, Pai, por podermos aqui estar reunidos, glorificando e adorando o teu nome, Senhor, por termos o privilégio, Deus, desse momento, quando muitos não têm. Eu quero te glorificar, meu Deus, e te agradecer pelo rico momento de aqui mais uma vez ser o instrumento teu da tua palavra. Talvez muitos não entendam o que é que este homem faz ali, o que é que ele está falando. Quase poucos são os que estão ouvindo. Senhor, não me importa. O que importa é falar o que tu queres que eu fale. O que me importa, Senhor Deus, é não selar a minha boca, mas que ela esteja aberta, disposta, em completa ousadia de falar do teu evangelho, o evangelho que me salvou, o evangelho que me tirou das profundezas do inferno e me deu a condição, Senhor Deus, sem merecer, de ter a certeza que eu estou contigo e o Senhor comigo. E é isto que eu peço por todos ainda que não te conhecem, já ouviram falar, falam até de ti, mas ainda que não tiveram uma relação íntima e individual contigo por meio da fé em Jesus Cristo. Ó Deus, que teu Espírito Santo, pelo poder maravilhoso e sobrenatural, que venha ter um encontro com as pessoas que ouviram tua palavra, ou que talvez já tiveram nesta noite, porque eu creio, Senhor Deus, que tu és, Senhor Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Tu és poderoso para salvar, meu Pai. Glorificamos o teu nome, Senhor, por este momento. Deus, eu te peço pela vida do meu irmão pastor Amaro, do nosso querido irmão Carlos. Deus, derrama a tua graça sobre suas vidas. Aqui quando chegava meu pai, eu até falei com teu filho, e vendo os dois fazendo essa obra sozinhos, e eu disse até no grupo da nossa igreja, mandando as fotos, aqui mais uma vez a palavra se cumpre. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas Senhor, eu peço que o Senhor derrame graça, que os motive muito mais ainda a ir adiante. Não importa, Senhor Deus, quantos estão parando para ouvir, ou sequer estão ouvindo, mas o que importa, Senhor Deus, é pregar a tua palavra, porque é a tua ordem. Ao mesmo tempo que eu quero também orar, Pai, que o Senhor mande trabalhadores para a seara. E os trabalhadores o Senhor só pode mandar, Senhor, quando o Senhor os converte. Porque quem se converte a ti, Senhor Deus, se dispõe a ser seu discípulo. E quem se dispõe a ser seu discípulo, Senhor Deus, se dispõe a trabalhar na tua seara, de bom grado e com muita alegria no coração, pela gratidão de ser amado e merecido, de forma imerecida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, é assim que oramos. Amém. Amém.
Amém? Podem sentar mais um pouco. Louvado seja Deus. A palavra foi pregada. Esse é a nossa parte de pregar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E como a própria Bíblia diz, que cada um dará conta de si mesmo. Essa é a sua parte. Se recebe, se aceita ou se rejeita. Outrora eu ouvi um cidadão falar que em todo culto existem decisões. Ou você decide por Cristo, ou você decide adiar. E aí é onde mora o perigo. É aonde você vai adiando o dia em que Cristo te chama. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Este é o dia, este é o momento oportuno em que Cristo nos impulsionou em trazer a mensagem do Senhor. Amém? Nossa irmã Luciana vai preparando, cada um vai louvar mais um hino para nós encerrarmos. Agradeço aqui ao pastor Sérgio, que veio de tão longe, mora em João Pessoa e está vindo de Sumé. Provavelmente saiu hoje de João Pessoa. Então, com certeza está cansado no seu corpo físico, mas a alma deste homem, o espírito dele não cansa. Eu o acompanho e eu fiquei estudando assim, olhando, e tomei uma conclusão: é Jesus mesmo. É Jesus mesmo. Porque este homem tem recebido algumas críticas, até na forma de pregar. E ele tem ficado assim pensando, mas não desiste, porque ele se sente bem. É isso que Deus deu para ele, em pregar. Não importa o tempo, o que importa é que ele prega. E não só nisso, mas também tem o ministério, que ele é o pastor, presidente da sua igreja. E como todos têm recebido suas pancadas, suas carneiradas ou suas chifradas? Não sei. Se for carneira é ovelha. Se for chifre pode até ser bode. Mas ele não desiste, porque o Espírito de Deus arde em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, diferentemente do Senhor, eu vou perguntar: quem quer receber a Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Essa pergunta não pode calar. Essa pergunta tem que ser feita. Quem quer, diante dos homens, como o próprio Jesus disse, que aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, quem quer, diante dos homens, diante dessa plateia, desse pessoal que aqui estão, dizer: neste momento eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, não como meu abençoador. Ou você quer bênção maior do que ser salvo? Nenhuma bênção do mundo, riqueza, carro, casa, fazenda, é maior ou pode se igualar do que a salvação em Cristo Jesus. Amém? Porque tudo isso fica. Tudo fica. Pode ser o mais rico do mundo, tudo fica. Mas a salvação em Cristo Jesus é que te leva para o lugar que a Bíblia diz que é rua de ouro. Outrora alguém perguntou: mas o que é que tem lá no céu? Não sei. Eu sei o que lá não tem. O que é que tem eu não sei. Eu sei o que lá não tem. Lá não tem farmácia, não tem cadeia, não tem perseguição, não tem doença, não tem inveja, lá não tem perseguição nenhuma, não tem nada. Ou seja,
lá nós temos um corpo abençoado por Deus, transformado, e que vai viver uma vida eterna sem nenhum tipo de perseguição, de doença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Luciana está com a oportunidade de louvar. Glória a Deus. Eu cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Enquanto o irmão prepara aqui o CD, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite a você, que nós, pela misericórdia do Senhor, nós temos um ministério infantil, onde nós pregamos a palavra de Deus para crianças, onde nós louvamos ao Senhor, né? Então, assim, somos uma equipe, eu e meus filhos, e o Senhor tocou no nosso coração para lançar um programa infantil onde tem louvor, onde tem a palavra de Deus, onde tem artes, onde tem oração para as crianças. A gente sabe que a internet é uma ferramenta que tem oferecido muitas coisas para as nossas crianças, e muitas vezes são coisas boas e tem coisas também que são bem ruins, né? De vez em quando a gente vê na mídia aí algumas notícias muito desagradáveis daquilo que as nossas crianças estão aprendendo. E Deus tem tocado no nosso coração de transmitir a palavra de Deus para as crianças, para os pequeninos, através das redes sociais. Então nós temos um programa chamado Tia Lu e Companhia, no nosso canal no YouTube, Luciane Maciel. Se você tiver interesse, quiser que o seu filho aprenda da palavra de Deus através das redes sociais, ao invés de ele estar assistindo alguma coisa que não edifica a sua vida, a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Então, se você quiser, sentir desejo no seu coração de assistir, se inscrever lá e passar para o seu filho a palavra de Deus, eu agradeço em nome de Jesus e louvo a Deus pela tua vida. E a sua casa também vai ser edificada, porque na sua casa, na sala da sua casa, vai estar entrando a palavra de Deus para os seus filhos. Amém? Então vamos louvar o Senhor com esse louvor que eu amo muito. E falo de sonhos. Os seus sonhos, pode ser que qualquer pessoa zombe, mas o Senhor conhece. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deixe o inimigo pensar que ele te venceu. Deixa o inimigo pensar que você perdeu. Ainda que ele diga que os teus sonhos chegarão ao fim e que a cova foi a solução, que até mesmo os teus irmãos se esqueceram de ti. Deixa o inimigo dizer que você foi vendido e que você vai ser humilhado na terra do Egito. Não te preocupes, meu irmão, tua história de começo tem meio e fim. Provas vêm pra acrescentar, páginas pra você ler e pra contar. Mas chega o tempo de Deus escrever nova página pra sua história.
O Senhor está contemplando. Ele tem vitória para a tua vida. Aleluia. Ninguém pode mudar tua história. É frágil, irmão. Não dá pra copiar. Te alegra então. Se a couve e a fornalha pra você, Deus escreveu que você vai vencer. O sol, a lua, todos hão de se dobrar. Do grande ao pequeno hão de se honrar. Teus sonhos fazem parte desta linda história. E os direitos estão reservados lá na glória. Conte que você teve sonhos e não entenderam. Por inveja e ciúmes, irmãos te renderam. Conte que você chorou, sofreu sozinho na aflição. Conte que você foi traído pelos teus irmãos e sem nada dever foi levado à prisão. E lá foi esquecido sozinho na solidão. Mas conte o requer do sonho e você entendeu. E depois de tudo isso foi lembrado por Deus. Hoje é um personagem da história de alguém que venceu. Tua vida foi escrita por teu Deus. E todos os direitos da tua história estão reservados pra Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Darlan está com a oportunidade de louvar o hino também. E desta feita já agradeço a Deus pela sua vida, viu? A vida da nossa irmã Luciane Maciel. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E de todos vocês também agradecer a oportunidade aqui, a todos os meus clientes que estão aí saboreando, degustando o churrasquinho. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? De todos vocês que a grande parte já conheço de vista, que são frequentes aqui, e que Deus abençoe a vida de todos vocês, como também do grupo que me ajuda, né? Me ajuda aqui, meus 3 filhos, Nora, né? E enfim, a todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Tem um louvor que diz assim, não me falha a memória agora o nome dela, mas que diz assim: mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E todos irão te olhar e vão dizer: como é que isto pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Aleluias, aleluias. Faixa 10, pastor Mauro. Aleluias, aleluias. O Senhor é fiel. Glória a Deus. Aleluias. Cantamos almas. Aleluia.
Deus. Aleluia. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrer enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrer enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O teu Deus nunca falha e nunca falhou. Aleluia! Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Que tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Que tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Enquanto a promessa não se cumprir. Que tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrer enquanto a promessa não se cumprir. Que tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.